Oi pessoal, o tema do vídeo de hoje é o filme Oppenheimer, que está prestes a estrear no cinema, e a gente vai aproveitar o enredo para falar em um vídeo só de história, física e química. Tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo, sem spoiler, mas com muita informação e muito contexto. Então, antes de mais nada, a gente começa voltando um pouco na história até 1945. Às 8h15 da manhã, um avião bombardeiro B-29 dos Estados Unidos lançou sobre a cidade japonesa de Hiroshima uma única bomba de urânio-235. Ela explodiu a 600 metros de altura e matou imediatamente todo mundo no raio de 1 quilômetro. A devastação foi tamanha que potencializou o número de vítimas fatais, já que foram destruídos hospitais e os médicos e equipes de enfermagem e bombeiros também foram mortos. Muitos sobreviventes acabaram sendo vítimas do efeito radioativo do ataque e morreram nas semanas seguintes. Os números não são precisos, até porque foi impossível contabilizar, mas há uma estimativa de que 150 mil pessoas morreram em função deste único artefato nuclear em Hiroshima. Essa é uma introdução necessária para Oppenheimer, o novo filme do aclamado diretor britânico Christopher Nolan, que estreia em 21 de julho nos cinemas. Nolan tem uma dezena de longa-metragens no currículo, entre as quais Interestelar, uma obra-prima da ficção científica. Em Interestelar, Nolan consegue usar conceitos físicos reais, como a teoria da relatividade de Albert Einstein, para tornar de alguma forma verossímil uma história envolvendo um pai astronauta, interpretado por Matthew McConaughey, e sua filha Murphy, numa jornada para salvar a humanidade. A física entra com a parte em que o tempo passa de forma diferente para quem viaja próximo à velocidade da luz ou perto de uma grande força gravitacional, como um buraco negro. Mas também é uma licença poética para dar um sentido a uma história de amor paterno e, você sabe, aquela coisa de salvar a humanidade da extinção. Oppenheimer não é uma ficção científica, mas poderia ser, até porque envolve conceitos de física e química e também, de certa forma, a ideia de salvar a humanidade, mesmo que seja destruindo parte dela. Até Einstein aparece em cena. O filme conta a história real de Robert Oppenheimer, o cientista que ficou conhecido como o pai da bomba atômica. O ator Cillian Murphy interpreta o personagem principal, que liderou a parte científica do Projeto Manhattan, como se chamou o esforço dos Estados Unidos para construir uma arma nuclear no início dos anos 40 do século XX. Todos os dilemas e controvérsias que existem até hoje sobre o uso de grandes cérebros da ciência para construir armas de destruição em massa são colocados sob a perspectiva de Oppenheimer e sua dedicação em desenvolver a primeira bomba atômica. In the years to come, it will be possible to kill 40 million American people in the 20 largest American towns by the use of atomic bombs in a single night. I am afraid that the answer to that question is yes. Aliás, o filme foi classificado para maiores de 18 anos, isso, parando um pouquinho, isso é quase irônico até, mas é desolador, porque essa é uma história real da fabricação de uma bomba nuclear, a primeira das milhares que 9 países têm hoje. E isso é perturbador. Pega esse gancho só por um instante e dá uma olhada nisso. É um tema bastante atual. Esses são os países que têm armamento nuclear. A linha do tempo desde 1986, ano do desastre de Chernobyl, mostra um compromisso com a redução do número de ogivas nucleares por esses países. Eram mais de 70 mil artefatos que foram diminuindo ao longo do tempo, como você pode ver nessa linha do tempo. A guerra entre Rússia e Ucrânia interrompeu esse processo. Um estudo publicado agora em 2023 estima que houve um ligeiro aumento no número de ogivas nesta década. Ao longo das últimas, aumentaram também os movimentos que pedem o desmantelamento total das armas nucleares. De volta ao filme agora e à trajetória de Oppenheimer, enquanto ele lidava na prática com a tecnologia para construir uma bomba atômica, ele, claro, também refletia sobre as consequências do seu uso. Nos anos seguintes, o Oppenheimer foi perseguido pelo próprio governo americano, que desconfiava das suas ligações com ideais comunistas em plena Guerra Fria. E o fato dele ter se oposto depois ao uso de artefatos como os que ele ajudou a criar trouxe consequências severas para sua vida. Mas no início da década de 40, voltando de novo para lá, o que ele fazia, Oppenheimer fazia basicamente era se concentrar ali em Los Alamos, no estado americano do Novo México, na tarefa de dividir o núcleo de um átomo, um processo chamado de fissão. Acreditava-se, e era real, que a Alemanha nazista também corria para desenvolver a bomba atômica, e com a entrada dos Estados Unidos na guerra, em 1942, bilhões de dólares foram gastos no Projeto Manhattan. Então, deixamos para o filme explicar mais detalhadamente a história pessoal de Oppenheimer
E vamos aproveitar para entender um pouco sobre física de partículas e também química. Bom, aí tem um átomo. Um átomo é a menor unidade de um elemento que mantém as propriedades desse elemento. Ele é composto por 3 partículas subatômicas principais, chamadas de prótons, nêutrons e elétrons. Você sabe, os prótons e nêutrons ficam no núcleo e os elétrons giram em torno do núcleo. O número de prótons determina o número atômico do átomo e, portanto, a que elemento ele pertence. Por exemplo, um átomo com um próton, só com um próton, é um átomo de hidrogênio. Um átomo com 2 prótons é um átomo de hélio e assim por diante. Você sabe, os elementos estão listados naquela temida tabela periódica, mas não se assusta por enquanto, tá? Isso aí é só para a gente ter uma noção melhor. A gente já sabe que os elementos naturais eles têm quantidade diferentes de prótons em seus núcleos e que essa quantidade é o que determina o seu número atômico. Então, o hidrogênio com 1, hélio 2, e aí vai indo 3, 4, 5, 6, o oxigênio tem número atômico 8, porque possui 8 prótons e assim por diante. Acontece que o número de nêutrons ele pode variar dentro de um mesmo elemento. Esse é o conceito de um isótopo. E calma lá, porque também isso pode trazer alguns traumas de quem estudou química na infância ou despertar algum tipo de repulsa para quem estuda, mas são só palavras e a gente não está entrando em nenhuma fórmula química aqui. Então vamos tentar tornar só o conceito mais fácil para um entendimento. Vamos seguir em frente. Enquanto todos os átomos de um elemento têm o mesmo número de prótons, o número de nêutrons pode variar. Então, isótopos nada mais são do que átomos do mesmo elemento com diferentes números de nêutrons, mas o mesmo número de prótons. Tranquilo, né? Então agora a gente segue para entender o urânio. O urânio é um elemento químico encontrado na tabela periódica com o símbolo U e o número atômico 92, o que significa que tem 92 prótons no núcleo. No caso do urânio, ele é encontrado na sua forma natural na Terra, basicamente composto por 99% ou até um pouco mais de um isótopo que é chamado de urânio-238. E 0,7% dele, 0,7% só, de outro tipo, ou de um isótopo de urânio, que é o urânio-235. Para você entender qual que é a diferença só entre urânio-238 e urânio-235, é basicamente o número de nêutrons. Se a gente falou que o urânio tem 92 prótons, então o urânio-238 ele tem 146 nêutrons, porque é uma conta simples. 92 prótons mais 146 nêutrons dá 238. Enquanto que o urânio-235 serve a mesma lógica, ele tem um núcleo formado por 92 prótons, o número de prótons não muda, e 143 nêutrons, ou seja, 3 nêutrons a menos. E ele sim é útil, ou seja, ele serve para fazer a fissão nuclear. E a primeira bomba atômica ela foi construída pelo processo de fissão nuclear. Isso ocorre quando o núcleo do átomo é dividido em 2. No caso da bomba de urânio-235, o potencial destrutivo acontece com o disparo de um nêutron em direção ao núcleo desse átomo. Com isso, cria-se um novo isótopo, que com um nêutron a mais é chamado de urânio-236. Essa variante do urânio é tão instável que imediatamente se divide, ou seja, faz a fissão, criando 2 núcleos menores e liberando nessa divisão uma tremenda quantidade de energia. Toda essa engenharia foi colocada dentro de um artefato capaz de ser transportado por um avião e lançado sobre uma cidade. Voltando ao filme A História Real dos Acontecimentos de 1945. Em maio daquele ano, a Alemanha já tinha se rendido, Hitler estava morto e os aliados já ocupavam Berlim. Mas a guerra continuava no Pacífico. O Japão tinha esperança de manter um pacto de não agressão com a União Soviética. Mas isso não daria certo. Mais adiante, em agosto, a União Soviética declararia guerra ao Japão também. Enquanto isso, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha desenvolviam um plano de invasão do Japão chamado Operação Downfall. Mas com o avanço das pesquisas em Los Alamos, os americanos chegaram ao mês de julho, prontos para o teste final da bomba. E aí o filme vai mostrar os bastidores desse dia pela visão do Oppenheimer e de todo mundo que estava ali perto, por exemplo, como o general americano Leslie Groves, que é interpretado no filme por Matt Damon. We have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? No mês seguinte, em 6 de agosto de 1945, uma bomba apelidada de Little Boy foi lançada sobre Hiroshima. 3 dias depois, outra,
chamada Fat Man, foi lançada sobre Nagasaki. Foram as 2 únicas vezes em que armas nucleares foram usadas na história. O Japão se rendeu em 15 de agosto, assinando os termos de rendição em 2 de setembro de 1945, a bordo do porta-aviões USS Missouri, pondo fim definitivo à Segunda Guerra Mundial. Quanto a Oppenheimer, como foi dito, ele teve de lidar com a desconfiança do próprio governo americano. Deu algumas entrevistas marcantes e também escreveu muito. Laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that, one way or another. Encerramos o vídeo com esse trecho de um artigo dele anos depois. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Obrigado. Se você gostou do filme, curta e compartilhe e siga o Tendo a Pensar nas redes. Essa perspectiva